Para completar, Flamengo com casa lotada para decisão diante da LDU. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e Guilherme dos Santos cogitando deixar a Vila Belmiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, quero saber se você tem alguma mínima ideia de em que lugar está o Campeonato Brasileiro entre os campeonatos nacionais que mais arrecadam no mundo. Acertou quem citou o Brasil como o 7º colocado. O Campeonato Brasileiro da Série A está atrás das 5 maiores ligas da Europa e também da Major League Soccer. Primeira colocação de forma disparada é da Premier League, com 44 bilhões de reais. Segundo lugar dividido entre La Liga, Campeonato Espanhol, e a Bundesliga, Campeonato Alemão, 22 bilhões de reais para cada. O Campeonato Italiano aparece em quarto com 18 bilhões e 600 milhões de reais. A Ligue 1, Campeonato Francês, é o quinto, com 14 bilhões e 600 milhões. Sexto lugar da Major League Soccer nos Estados Unidos, com 12 bilhões e 100 milhões de reais. O Campeonato Brasileiro aparece em sétimo, com 7 bilhões e 600 milhões de reais. Esse valor equivale a receitas recorrentes, ou seja, exclui-se transferência de atletas e computa-se direitos de transmissão de TV, bilheteria, publicidade, entre outras cocetas más. Importante lembrar que o Campeonato Brasileiro segue à frente do Campeonato Português, Argentino, Holandês, Árabe, entre outros, mas atrás das principais ligas do planeta. Hora de falar sobre o atacante Guilherme, que deve deixar o Santos nos próximos dias, pelo menos essa é a vontade do presidente Marcelo Teixeira. Guilherme que vive uma relação de amor e ódio com o torcedor do Peixe, nesse momento muito mais para ódio do que para amor. E olha a lembrança, vale a lembrança de que na temporada passada o Guilherme havia sido decisivo no acesso do time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Atacante que tem 6 partidas no Campeonato Nacional, ou seja, não pode mais entrar em campo, sob o risco de não poder defender um outro clube da Série A. Ele hoje está na mira, recebeu sondagens de times da primeira divisão, além de 2 equipes dos Estados Unidos. Dá até para dizer que o Guilherme vê com bons olhos essa transferência diante da perseguição que ele recebe de parte da torcida, especialmente nos jogos na Vila Belmiro. E olha que os números dele na atual temporada não são ruins. 21 partidas, 10 gols e 2 assistências, embora nos 6 jogos do Campeonato Brasileiro nenhum gol marcado. Só para completar sobre o Santos, mais algumas novidades. Pedro Martins, CEO do clube, decidiu recusar uma proposta para ser executivo de futebol do Sport. Apesar da pressão por sua demissão, o Sport acabou contratando o Thiago Gasparino, que era chefe de scout do próprio Peixe. Já Julio Furque e Andrei Quintino foram reintegrados ao elenco. Importante lembrar que o Furque ganha R$1 milhão por mês na Vila Belmiro. Hora de falar sobre o Flamengo, que vai jogar com casa lotada diante da LDU, partida super importante nessa quinta-feira pela Libertadores da América. Vale a lembrança de que o Central Córdoba venceu o Táchira nessa terça-feira e assumiu a liderança isolada do grupo com 11 pontos, uma partida a mais. A LDU tem 8 pontos e o Flamengo tem 5. Isso significa que se a partida dessa quinta-feira terminar com derrota do Flamengo, o rubro-negro estará eliminado. Se empatar, o Flamengo vai correr o risco de cair, mesmo com vitória diante do Táchira na rodada final. Isso vai acontecer, por exemplo, com o empate da LDU contra o Central Córdoba. E é por conta de todo esse cenário que a presença do público vai ser super importante. Já são 58 mil ingressos vendidos de forma antecipada, 3 setores esgotados e a expectativa é de pelo menos 65 mil torcedores, no maior público da temporada, além de maior arrecadação. Rubro-negro jogando suas últimas cartadas na principal competição continental. O Fute Raiz pergunta, Nicola, se o Neymar não for para o Flamengo, acha que a Major League Soccer é um possível destino? Fute Raiz, não boto fé nessa história. Acho que se o Neymar não... Ele não vai para o Flamengo, tá? Vamos trazer uma atualização importante. Na segunda-feira, uma pessoa ligada ao Flamengo me procurou para contar que o nome do Neymar tinha sido mais uma vez oferecido ao Fla. Por que mais uma vez? Porque assim que ele rescindiu o contrato lá na Arábia Saudita, o Neymar pediu que oferecesse o nome dele lá. Foi oferecido. A verdade é que na oportunidade o Felipe Luiz e o José Boto conversaram com o Jorge Jesus. O Jesus passou referências não muito positivas e optaram por não fechar com o Neymar. Agora houve uma segunda investida, inclusive com a possibilidade de uma reunião numa churrascaria no Rio de Janeiro entre representantes do Neymar e também representantes do Flamengo. O José Boto me garante que essa reunião não aconteceu e nem vai acontecer.
Então dá para descartar o Neymar no Flamengo. Sobre Major League Soccer, né, ele não tem intenção de jogar nos Estados Unidos. Ou ele vai para a Europa para jogar num grande clube, se essa proposta aparecer, ou ele renova no Santos, tá? O Alisson Reis, essa história do Wesley do Flamengo no Manchester City procede. Notícias do Mengão, tem alguma coisa positiva? O que se sabe é que o Wesley já aceitou a proposta do Manchester City. O City está disposto a pagar mais ou menos 35 milhões de euros, que equivale a quase 220 milhões de reais. O Flamengo é dono de 90% dos direitos econômicos, são quase 200 milhões de reais para o Flamengo. Só que o Flamengo ainda vai tentar morder uma fatia um pouco maior, ou um valor um pouco maior do negócio. Hoje o Flamengo pede cerca de 40 milhões de euros, tá? E eu acho que 35 milhões de euros já seria uma baita venda para um lateral direito, mas se há potencial para 40, por que não tentar? E o Wesley já aceitou. Sobre a busca por um substituto do Wesley, descobriram ou foram buscar resgatar que o José Boto, que é o executivo de futebol do Flamengo, foi o responsável por contratar o Dodô, quando o atleta era do Curitiba, lateral direito, que foi para o Shakhtar por 2 milhões de euros em 2018. 4 anos depois, o Shakhtar vende ele para a Fiorentina por 14 milhões e meio de euros. E o Boto conhece muito bem e gosta do Dodô, então é natural que ele seja um nome. Só que o Dodô hoje está avaliado em 22 milhões de euros. É impossível para mim imaginar que o Flamengo vai gastar metade da grana que vai arrecadar com o Wesley, ou mais da metade, na contratação de um lateral reserva, tá? Nicola, saiu uma notícia de que o Firmino quer voltar ao Brasil. E também, qual é a chance de o Nicolas Tagliafico, lateral esquerdo da Argentina, vir jogar no Brasil? Eu duvido que o Tagliafico pinte por aqui. Lateral com muito mercado mesmo na Europa. Já passou, por exemplo, por Ajax, hoje no Lyon, titular absoluto. Absoluto não, né? 23 partidas na atual temporada, 32 partidas na atual temporada. A tendência é que continue por lá. É muito bom jogador, inclusive lateral de seleção da Argentina, enfim. Não boto fé nessa história. Sobre o Firmino, ontem um jornalista inglês, deixa eu pegar o nome dele, é Bob alguma coisa, quer ver? Ó? Não é Bob, não. Jacobson, alguma coisa, quer ver? Deixa eu ver se Jacobson, eu acho. Ben Jacobs, jornalista inglês chamado Ben Jacobs, afirmou que o Firmino quer voltar ao Brasil e o Flamengo seria uma possibilidade real. Aí eu acionei, obviamente, o pessoal lá do Flamengo, que admitiu que em algum momento discutiram internamente o nome do Firmino e chegaram à conclusão de que não é um nome que agrada, não é um nome que interessa. São dois os pontos. Primeira, questão financeira. Firmino tem mais um ano de contrato no Al-Ahly e por lá ganha 10 milhões, mais de 10 milhões de reais por mês. O segundo ponto é técnico. A avaliação no Flamengo é de que o Firmino não atenderia às necessidades do elenco. O Flamengo hoje busca um ponta que jogue com capacidade de trazer a bola para dentro e além de um atleta que concorra com o Arrascaeta. Eu acho que o Firmino seria titular absoluto em qualquer time do futebol brasileiro. Eu acho que o Firmino, inclusive, é melhor que o Arrascaeta, que é o grande craque do Flamengo. Mas se o Flamengo acha que o Firmino não cabe, é um direito dos caras, né? Pois bem, essa é a realidade em relação a Roberto Firmino, tá? O Firmino e a esposa já deixaram claro para todo mundo que o objetivo era voltar para a Inglaterra, onde eles foram bastante felizes jogando com a camisa do Liverpool. Sobre o Arrascaeta e o Flamengo, vou pegar carona nessa sua postagem. Em março, o empresário do Arrascaeta, que mora no Uruguai, veio ao Brasil, veio ao Rio de Janeiro para se encontrar com o Boto. E nessa reunião ele pediu para que começasse a discutir a renovação do contrato do Arrasca, o vínculo se encerra em dezembro do ano que vem. O Boto disse, o Arrascaeta hoje não é a nossa prioridade, a gente tem como prioridade a renovação dos atletas cujos contratos se encerram em dezembro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Isso é uma grande desculpa. Você pode estar discutindo com o Varela a renovação do contrato dele, mas você pode oferecer ou conversar com o Arrascaeta. A verdade é que o Flamengo queria esperar como é que o Arrascaeta iria se comportar em relação à lesão, como é que ele se sairia ao longo do ano. É uma posição, você pode adotar a postura que você quiser. Só que para mim o Flamengo está correndo um risco absolutamente desnecessário, porque desde esse episódio o Arrascaeta está jogando demais. E o que pode acontecer é daqui um pouquinho o Arrascaeta ser procurado, agora a gente quer discutir a renovação. E o Arrascaeta fala, não, mas agora eu que quero esperar um pouquinho. Deixa, vamos conversar mais para frente. E o tempo vai jogar a favor do Arrascaeta, porque se ele chegar ao último ano de contrato sem renovação, o
Flamengo vai passar a correr um enorme risco de perdê-lo. Tá? Fala, Nicola, boa noite. Já falou sobre o Mengão, cheguei agora na live, abraço. Wilton Vasconcelos. Wilton, a gente já falou algumas coisas, mas não custa repetir. 58 mil ingressos vendidos de forma antecipada, expectativa de 65 mil torcedores. O Flamengo vai precisar vencer amanhã a LDU e vai precisar golear na última rodada o Deportivo Táchira para não depender de outros resultados. Se empatar amanhã, existe a possibilidade real de o Fla ser eliminado na última rodada com um jogo de compadres entre o Central Córdoba e a LDU. Isso porque, se empata amanhã, o Flamengo precisaria que os times não empatassem, o Central Córdoba e a LDU na última rodada. E o empate eliminaria o Flamengo. Só para completar, se o Flamengo perder para a LDU amanhã, o Flamengo está eliminado da Libertadores e vai jogar Sula. Que mais, galera? Mandem perguntas aí. Nicola, tem chance de o João Félix vir para o Flamengo? Não, nenhuma, Alexandre. Deixa eu até buscar aqui nos meus arquivos. Ontem eu fiquei na dúvida do salário do João Félix lá no Milan. E isso é super importante para que a gente possa entender o porquê da dificuldade do negócio. O João Félix pertence ao Chelsea e está emprestado ao Milan, tá? Ele ganha 10 milhões de reais por mês. Para falar a verdade, para ser preciso, ele ganha 10 milhões e 600 mil reais por mês. Tá? Então, diante desse cenário, acho que dá para descartar que ele possa ser contratado. Era um namoro do Boto. O Boto trabalhou com o João Félix no Benfica, mas não tem condição. Mesmo se o Flamengo sair da Libertadores, acho que o Felipe Luiz não cai, mas provavelmente vai ser rebaixado de cargo. Saiu hoje que os dirigentes queriam deixá-lo como auxiliar do JJ. Nesca, não há nenhuma chance de o Felipe Luiz aceitar isso. Nenhuma. Se propuserem a ele, Felipe, a gente quer trazer o Jorge Jesus e quer que você seja auxiliar, o Felipe vai agradecer, vai embora. Não tem nenhuma chance. O cara se tornou técnico, o cara foi campeão de Copa do Brasil, o cara chegou a ser cotado para trabalhar na seleção brasileira. Qual seria a lógica de um cara com esse status virar auxiliar? Tá? Nicola, tem como fazer uma lista de jogadores que não realizaram 7 jogos no Brasileirão? Carlos, outro dia eu fiz algo parecido, né? Deixa eu ver se eu localizo aqui, ó. Quer ver? Matheus Fernandes. Era um dos caras que estavam nessa lista, ó. Não fizeram... Vou começar com os que já fizeram, tá? Então esses você descarta que podem ser negociados. Juninho Capixaba, Everton Cebolinha, Lucas Ferreira, Luiz Araújo e Michael. Todos esses já superaram o limite de 7 jogos, ou seja, não podem mais mudar de clube. Ainda não fizeram os 7 jogos. O Brian Palacios, do Galo, o Matheus Gonçalves, do Flamengo, o Arboleda, do São Paulo, o Payet, do Vasco, o William, do Cruzeiro, o Wallace, do Cruzeiro, o Matheus Fernandes, do Red Bull, o Guilherme, do Santos, o Fausto Vera, do Galo. Esses são alguns dos atletas. Porque assim, falar qualquer um... Eu tentei selecionar caras que a gente já em algum momento viu que tem o seu futuro indefinido, seja pelo fim do contrato, seja porque foram especulados em algum clube, tá? É isso aí então, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje do Flamengo para você, trazendo as últimas informações aí do jornalista Jorge Nicola. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E rapaziada, hoje aí quero fazer uma live de pós-jogo ou talvez até um pré-jogo aí acompanhando essa partida entre Flamengo e LDU no Maracanã. Espero aí a colaboração de vocês e que vocês acompanhem a live conosco mais tarde para acompanhar tudo dessa partida do Mengão, uma partida super importante onde só a vitória interessa ao Flamengo para poder continuar brigando pela classificação na fase de grupos aí da Libertadores, né? Brigando essa classificação para as oitavas de finais. Maracanã que vai estar lotado aí, com a nação empurrando o nosso querido Mengão e rumo a essa vitória para cima da LDU. Forte abraço a todos e até mais. Ativa o sininho de notificações para não perder nada, nenhum conteúdo e nem a live quando for começar aqui no canal. E também se inscreve aí se não for inscrito e deixa aquele like no vídeo. Forte abraço a todos, saudações rubro-negras.